Boa noite para todos, bom dia, boa tarde, se você estiver assistindo no gravado, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou começar falando com vocês, respondendo essas perguntas de uma forma bem rápida e de uma forma bem geral, para que depois eu possa chamar a minha convidada especial dessa noite, ok? Então, de forma geral, uma pergunta que veio de diversas formas, né, mas todas com o mesmo sentido, é relacionado aos treinamentos. Como que a gente pode dividir os treinamentos das nossas ginastas, né? O que eu trabalho com as minhas ginastas, como que eu posso dividir as minhas aulas, né? Então, como que eu vou fazer? Vou partir de um princípio, de uma pergunta aqui da Amanda, que eu vi que a Amanda tá aqui também. Amanda, dá um oi aí, eu vi que você tá aqui. Eu vou falar com vocês usando o exemplo da Amanda para que fique bem fácil a compreensão, tá bom? Então a Amanda mandou uma pergunta assim, ó: como dividir a aula para conseguir aplicar todas as atividades? Por exemplo, flexibilidade, condicionamento, né? E no caso dela, ela trabalha 2 horas em cada aula, 3 vezes por semana. Aí a Amanda tá aí, chegou. Então, como que a gente pode fazer esse trabalho, né? Como que a gente pode dividir? Porque assim como nós já falamos em todas as outras lives, né, nos vídeos que eu tenho lá no canal, nós na ginástica, nós temos um esporte muito amplo, ele é um esporte muito complexo. Nós temos que trabalhar muitas áreas das nossas ginastas, né? Nós temos que preparar elas de uma forma geral para depois entrar no específico. Então, é muita coisa para se trabalhar e por onde que a gente pode começar. Então, usando esse exemplo aí da Amanda, de 3 vezes na semana, com 2 horas de treino, como que a gente pode fazer? A Amanda já é uma pessoa que está aqui com a gente bastante tempo, né? E a Amanda já falou para nós em outras lives que ela trabalha com iniciação, né? No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ela trabalha com iniciação. Então, quando a gente pensa nesse exemplo, quando a gente está falando de iniciação, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com a base, né? Vocês sabem que eu sou aqui, levanta a bandeira do trabalho de base, né? Então que a gente precisa fazer o trabalho de base bem feito. E nesse momento é a melhor hora pra gente colocar todo esse conhecimento em prática. Então vamos lá, a gente precisa trabalhar de uma forma geral, mas existem alguns pontos específicos dentro da ginástica rítmica que nos diferenciam de outras modalidades. E pensando aqui que nós temos 3 dias de treino, né? Vamos supor que a Amanda trabalha segunda, quarta e sexta, né? 2 horas cada dia. Como que a gente poderia fazer? Vamos pensar em algo que nos diferencie de outras modalidades. Primeira coisa é a flexibilidade, né? O que mais nos diferencia de outras modalidades. E a gente pode pensar também no condicionamento físico das nossas ginastas, né? Quando eu falo de condicionamento físico, eu tô falando principalmente do fortalecimento das nossas ginastas, tá bom? E quando a gente fala de fortalecimento, é o que eu já falei pra vocês aqui, da questão do fortalecimento do core, né? O que é o core? Já falei aqui pra vocês, vamos reforçar aqui pra quem tá aqui pela primeira vez. O fortalecimento do core são esses músculos que envolvem todo o tronco da ginasta nessa parte aqui da região lombar, né? Os músculos da parte da frente, lateral e das costas. Todos esses músculos, eles fazem parte do core. E o core, ele é responsável pela estabilização do tronco das nossas ginastas, né? Pela nossa postura. Vamos pensar então que nós podemos especificar os dias para trabalhar essas 3 coisas: o condicionamento físico, o fortalecimento das nossas ginastas, a flexibilidade e o sistema aeróbio, certo? Com suas devidas adaptações, pensando de uma forma geral, porque nós estamos falando de crianças, né? Nós começamos na ginástica, nós temos sempre crianças, as meninas começam muito cedo, então nós precisamos pensar nisso, né? Então, com as suas devidas adaptações, certo? Então, eu poderia pensar em trabalhar cada dia do meu treino
essa capacidade, certo? E intensificar esse treino no dia que eu estiver fazendo ele. Porque assim, quando nós passamos pelo treino da ginástica, nós passamos praticamente por todas as capacidades durante o treino, né? Nós treinamos tudo todos os dias. Nosso treino ele é mais ou menos assim. Mas eu preciso dar uma atenção especial para isso, para esses dados em alguns dias, né? Então, se eu separo alguns dias para trabalhar isso, no restante do meu treino, eu preciso pensar aqui de uma forma geral para o aquecimento. E no aquecimento da minha ginasta, quando eu estou preparando o corpo dela para o treino, no aquecimento geral, eu consigo colocar exercícios de fortalecimento, exercícios que trabalhem o core, né? Que é muito importante nós termos esses tipos de exercícios dentro do aquecimento. Então, de uma forma geral, eu posso pensar num aquecimento para iniciar o treino, porque no caso aqui da Amanda, ela falou que tem 2 horas de treino. Então, eu posso pensar num aquecimento que traga todos esses benefícios para minha ginasta e separar uma parte do dia, uma parte do treino, para que ela faça esse condicionamento, esse treinamento mais específico, mais direcionado, ok? Porque assim eu consigo fazer com que a minha ginasta se desenvolva de forma global, porque quando a gente inicia o trabalho, é bem isso que nós precisamos pensar. A gente não vai começar o trabalho específico da ginástica, né? Nós não vamos começar com as meninas fazendo espacato e salto, não. A gente vai montar essa base primeiro, ok? Então, Amanda, se você tá por aí ainda, dá um oi se você entendeu essa parte, para que a gente possa seguir, tá? Então, mais ou menos isso é um norte que você pode ter para montar o seu treino, né? E quando a gente fala de fortalecimento, de condicionamento físico, a gente não precisa exercícios específicos da ginástica rítmica. Não, a gente tem que pensar de exercícios para fortalecer tudo que a ginasta tem, toda a parte do corpo. Eu preciso de fortalecimento de braço, eu preciso de fortalecimento de todas as articulações, porque a gente trabalha com grande amplitude, né? Fortalecimento dos pés, trabalho de pliometria para as ginastas poderem saltar. Então, assim, tudo isso eu preciso trabalhar dentro do condicionamento físico. Então, é muita coisa para se trabalhar, ok? E preparando as ginastas com um aquecimento que envolva algumas dessas capacidades quando eu não for trabalhar lá no específico, isso é muito importante, ok? E uma outra pergunta que eu recebi no Facebook foi a questão: como que a gente pode trabalhar o alongamento e o fortalecimento dos braços das crianças com 6 anos para ajudar na subida da ponte? Quando a gente fala de ponte, independente se a ginasta está começando ou se a ginasta, se ela é bem novinha ou já é um pouquinho mais velha e está começando, vai aprender a fazer a ponte, eu preciso fazer um trabalho de fortalecimento de braço, tá? O fortalecimento de braço, em qual exercício que eu consigo trabalhar isso? Um excelente exercício que não vai trabalhar só o fortalecimento de braço, mas trabalha muito o fortalecimento específico dos braços e dos ombros, são as pranchas. E quando a gente fala de prancha, eu não preciso trabalhar só aquela prancha simples com a minha ginasta, que ela faz com o cotovelo no chão, né, e o tronco super estendido. Não preciso fazer isso. Eu tenho a prancha lateral para trabalhar, eu tenho a prancha ao contrário, né, com as mãos apoiadas, mas olhando para cima. Então eu posso trabalhar todas essas pranchas para fazer o fortalecimento de braços e ombros da minha ginasta. E é muito importante, quando a gente fala de ponte, não esquecermos dos ombros, do alongamento, da amplitude dessa articulação. E como que a gente pode conseguir essa amplitude dessa articulação? Eu preciso quando a gente fala de amplitude, a gente sempre pensa em flexibilidade.
Mas nós precisamos pensar que antes de trabalhar flexibilidade das minhas ginastas, eu preciso trabalhar alongamento, certo? Então eu preciso alongar essa parte aqui da minha ginasta para que ela consiga descer na ponte, para que ela consiga entrar na ponte e que a articulação do ombro não trave ela e não impeça de fazer essa grande amplitude, né? E como que eu trabalho esse alongamento? Os trabalhos que as ginastas podem segurar a toalhinha ou uma massa aqui na frente e passar o braço para frente e para trás. É um exercício muito bom. Quanto mais a ginasta vai ganhando amplitude aqui no ombro, ela vai aproximando as mãos, por exemplo, se elas estiverem segurando a massa, né? Um exemplo aqui, por exemplo, a massa. Se ela tá segurando a massa aqui, passa o braço para frente, para trás, para frente, para trás, ela tá trabalhando a articulação do ombro, a amplitude, né, da articulação do ombro. Então é bastante importante esse exercício. E se eu trabalho essa amplitude de ombro e também trabalho o fortalecimento dos braços na prancha, assim eu consigo preparar melhor a minha ginasta para quando ela entrar na ponte, ela conseguir manter esse exercício. Ok, gente? Eu quero agora chamar a minha convidada super especial, tá? A minha convidada de hoje, deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá aqui? Dá um oi, minha convidada de hoje. A minha convidada de hoje, ela é uma pessoa muito especial para mim, vai ficar marcada para sempre, porque ela é a primeira aluna do meu curso, né? Então, assim, é uma pessoa que eu tô ansiosíssima para conhecer mais ela, para conhecer mais dela. Oi, Iris! Tudo bem? Que bom te ver. O seu som tá um pouquinho baixo. Você consegue aumentar aí um pouquinho? Melhorou, ótimo. Ótimo. Ai, que bom te ver. Meu Deus, tudo bem? Tudo bem, fico feliz pelo convite, a iniciativa, né, da gente se conhecer, que a gente não se conhecia. Verdade. Muito bom. Que bom você ter aceitado falar aqui com a gente um pouquinho, Eu que agradeço. tá? E antes da gente falar um pouquinho mais, até porque só um pouquinho pro pessoal que tá falando. Não estamos ouvindo a sua convidada. Tira o fone, Iris. Quem sabe. Vamos ver. Agora Gente, vocês estão ouvindo? tá funcionando? Será? Pra mim tá O meu, funcionando. eu tô ouvindo bem também. Isso, ó, o pessoal tá falando que melhorou. Ótimo, então. Então, ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Iris, até para eu te conhecer um pouco melhor, né? Eu vou pedir para que você fale um pouquinho assim da sua história. Eu sei, hoje nós conversamos, eu sei que você me falou que você foi ginasta, né? Por um período, acho que pequeno, não sei. Vou pedir para você contar um pouquinho. Qual que é a sua história, assim, dentro da ginástica? E qual que é a sua formação? De onde você de que clube que você treinou? Conta aí um pouquinho de você, para que todo mundo possa te conhecer. Na verdade, eu moro na cidade de Lorena, que é interior do estado de São Paulo. E aí, só que na época, quando eu comecei, e não foi GR, foi balé, morava em Taubaté, também no interior. E lá foi por indicação médica, porque eu pisava para dentro, sabe? Meu pé era reto ou para dentro. Sim. Isso, tudo bem. E então usei botinha muitos anos, né, desde pequena, e quando chegou 2 anos e meio de balé. E nisso que eu comecei, né? Não gostava muito pelo horário, porque como eu era pequena, o horário da minha turma era 7, 8 horas 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e eu tinha preguiça de ir, né? Então eu não gostava. Aí um dia o meu professor de balé chamou a minha mãe para conversar e falou: olha, a Iris ela tem aptidão para o balé,
Eu tive que fazer uma prova para entrar na escola, apesar do meu problema, fui aceita. E ele conversou com a minha mãe e falou assim: olha, a Iris tem aptidão, mas ela não gosta, ela não tem vontade de seguir. Já dá para perceber, porque a gente percebe, né, quando a Sim. criança não gosta. Apesar de eu ir bem, fazer bem, eu tinha flexibilidade já, ele falou para minha mãe, mas ele falou, ó, não é isso ainda que ela vai gostar. Aí nisso, passou uns anos, eu mudei para a cidade de Lorena, eu estava com 10 anos. Chegou em Lorena, só tinha baby, balé baby. E eu não, já estava mais velha e não queria fazer com as criancinhas pequenas. Aí parei, né? Quando eu fiz 11 para 12 anos, eu fiz na minha cidade, a prefeitura, tudo que eu fiz, tirando o balé que foi pago, foi gratuito da minha cidade aqui de Lorena. Então foi a ginástica olímpica. Entrei também. Lá eu gostei. Só que, né, por causa as capacidades físicas, eu era bem flexível, mas não tinha tanta força. Então eu tive assim, eu gostava, mas eu não era tão habilidosa. No solo eu até fazia bem, mas quando chegava nos aparelhos, lá né, nos 4 aparelhos, eu não tinha tanta habilidade. Mas eu gostava, eu fazia, era o que eu gostava de fazer, ginástica, né? Até que apareceu a GR também pela prefeitura. Aí eu já estava com 13 anos, 12 para 13 anos, que foi que eu entrei na GR. Aí lá eu me descobri, assim, lá foi um esporte que eu realmente gostei, porque tinha flexibilidade, né? E os aparelhos que eu não conhecia, nunca tinha visto e fiquei apaixonada. E nisso eu fiz 6 anos de GR aqui na minha cidade, que eu moro em Lorena, né? Aham. Fiz 6 anos e depois disso, eu parei, né? Quando cheguei a idade para a faculdade, fui para a faculdade, tudo, mas acabei parando com a ginástica e fui convidada para ser baliza. Eu não sei se o pessoal aí dos nossos convidados aí tem conhecimento dessa área de fanfarra, de baliza, que se disputa campeonatos. Eu disputei campeonato nacional, estadual, tenho títulos também, mas é nessa área. Aí, individualmente, porque na ginástica, eu sempre, lá da minha cidade, na minha época, né, que era antiga, a gente sempre fazia conjunto. Era o conjunto, porque era um projeto da prefeitura, tinha bastante apresentações, viagens de festivais, era isso que eu participava. Então, o que eu vivi da GR foi isso. Mas, assim, é engraçado que eu vejo, eu acompanho as lives, e igual eu vi você falando com a Angélica, tudo. Então, a gente vê o contato dessas ginastas que foram representar o Brasil, e quando eu era da minha época, eu sabia, eu tinha noção que eu não ia chegar lá, lógico, mas pra gente, a vivência ali, pra mim, dentro da quadra, era como se eu fosse, assim, toda a minha turma, a gente era assim, passar o dia na quadra treinando, sabe, tinha aquela garra de treinar, de gostar, de fazer, então, sabe, parece, quando a Angélica fala, parece a mesma coisa. Eu não representei o Brasil, eu não fiz nada, mas as meninas, assim, a minha Sim, turma, a gente tinha isso. a Aquela emoção coisa é de a treino. mesma, né? De acordar cedo, animado, ir pro treino. Final de semana, a gente treinava sábado e domingo na quadra, sabe? Então, essa vivência, apesar de não ser igual, mas parece que a emoção, assim, é a mesma quando a gente vai se apresentando, assim, tudo. Nossa, que legal. E assim, então tudo que você fez foi pela prefeitura, você falou da ginástica, né? Não fiz. Na minha época foi tudo pela prefeitura. Não fiz nada pago. Na minha época nem tinha isso, que hoje em dia já tem bastante, né? Sim. Acho que com a divulgação forte, na minha época não tinha igual. Eu até falo para as minhas alunas, elas estão aí, eu estou vendo que as minhas alunas estão aí assistindo a live. Eu falo para elas, hoje vocês têm assim um mundo nas mãos, né? O celular, você pode ver tudo, os campeonatos. Olha, eu para assistir umas Olimpíadas, eu ficava acordada. Tinha o videocassete, que hoje em dia o pessoal nem sabe o que é isso, a nossa geração aí. Ficava para gravar alguma série de ginastas
e depois tentava passar bem devagar para você tentar pegar algum movimento e tentar tirar dali uma ideia para você fazer na quadra. Anotava tudo no papel, ficava assistindo. Então era outra realidade, né? E essa moçadinha aqui hoje em dia tem, eu acho, muito privilégio. Nossa, que legal. E você chegou a competir ginástica rítmica? A gente é que aqui na minha região a gente tinha um campeonato que se chamava Ginastrada. E a Ginastrada, ela não era específico só de IGR, era como se fosse assim, é uma competição de ginástica geral. Então Ah, tinha grupos de artística, mas tinha as categorias separadas. A gente competia na categoria ginástica e aí tinha as fases regional, estadual, se não me engano, era isso. Aí tem a ginastrada hoje em dia, tem a mundial. é. Nosso grupo nunca chegou aí. Mas era nisso que eu competia. A gente competia nisso. O grupo era maior, de 12 meninas, os conjuntos, entendeu? Mas a base era GR. Nossa, que legal. E eu vi hoje, a hora que a gente estava conversando, você até postou um TBT, né? Gente, você era muito sensível de coluna, né? Eu era. Então, muito Eu era sensibilidade de coluna. Eu tinha. Então, aí hoje em dia, né, que a gente procura estudar, na minha época eu não tinha tanto essa orientação de treinar para os dois lados, e a minha perna boa era a direita, a esquerda eu quase não fazia nada. Hoje eu vejo a importância, né, de se trabalhar igualmente os dois lados. Falo isso para minhas alunas, porque hoje em dia é difícil a gente fazer elas entenderem na hora que a gente pede para fazer com uma perna que elas não gostam, aí você percebe que elas ficam enrolando, já saem de forma, e o tempo passando, que eu marco o tempo com elas para ficar um pouquinho, e não cumprem. Aí quando chega o lado da perna boa, aí elas querem ficar. Então, mas eu tinha uma flexibilidade de coluna e gostava de treinar. Eu falo isso para elas. Eu treinava muito em casa, muito, porque o tempo, igual eu vi o que a Amanda estava falando com você, escreveu, e é a minha realidade também, sempre foi com as meninas. A gente tem um tempo curto com as meninas, igual eu. No meu caso, as minhas alunas é 1h30, e depois eu explico certinho do projeto como funciona. Mas assim, eu vejo as meninas, às vezes, tinha grupo que era uma vez por semana, e é muito pouco. E eu falo isso para elas, e muito importante a gente continuar, pelo menos, se alongando em casa. Eu não digo que tenha que treinar nos saltos, não tem espaço. E eu já cheguei mesmo a bater pé, quebrar as coisas da minha mãe, que eu tentava fazer de tudo em casa. Então, o trabalho do alongamento, a gente tem que continuar em casa. E isso que foi que me fez ir melhorando a minha força de vontade, de querer melhorar, de querer conseguir as coisas. Nossa, que legal, que história bacana, meu Amanda Deus. falou, a Amanda, agora eu tô lendo aqui, ela falou que ela lembra das ginastradas, conjuntos enormes, assim mesmo. Então, No eu nosso vi. grupo, as coreografias eram de no máximo 12 meninos, que é bastante, né? Sim. Mas o visualmente, assim, quadra, fica um trabalho bonito. Nossa, que legal. Viu? E como que você me conheceu? Da onde que a gente, aonde que a gente entra, onde que eu entro nessa história aí? Como que a gente se conheceu? Então, eu falei, né, para você que eu acompanho a Angélica, e um dia ela postou alguma coisa a respeito. Não sei se você ia fazer. Acho que você ia começar a fazer uma live. Eu acho que foi isso, na sua primeira live. E aí eu Isso. já comecei a seguir e já te acompanhei desde a primeira live, eu não perco nenhuma live. Aí quando você falou do curso, eu fiquei muito interessada no curso de base. Até a gente já começou, né? Eu tô lá estudando e vejo que são assim dicas preciosas mesmo. Quem perdeu de fazer dessa primeira etapa, não sei se você vai fazer a segunda, mas vale muito a pena, porque são detalhes que a sua vivência como ginasta mesmo, de alto rendimento, são exercícios simples, mas que com paciência, a gente fazendo com as meninas, eu não vejo a hora, né, de acabar essa quarentena, porque tudo que eu estou estudando ali ainda não consegui aplicar, mas eu estou Sim. absorvendo, estudando para poder usar nas meninas. Mas foi assim, foi pela Angélica,
vendo lá uma stories dela, aí eu comecei a acompanhar suas lives. Nossa, que legal! Que legal. Viu? E realmente a Angélica, a gente partilha da mesma escola, né? A nossa treinadora foi a mesma. Por mais que tenha passado outras treinadoras pela minha vida, né? A gente tem treinadoras lá em Toledo ainda hoje que foram minhas treinadoras, mas a minha base sempre foi com a Anitta, que foi sempre a base da Angélica também. A gente tem toda essa escola russa, búlgara, ucraniana, cubana, treinadoras assim de diversas partes do mundo que foram treinar com a gente lá. Então, assim, é uma vivência diferente, né? Conforme os anos vão passando, a ginástica vai evoluindo, né? Então, você vai agregando Vai. conhecimento. E, nossa, nossa, que bom que nós nos encontramos e, né, podemos trocar esse... porque eu acho que a vivência, né? Eu trabalho com um projeto social hoje em dia em Cachoeira Paulista, uma cidade aqui próxima da minha prefeitura. A gente é até da área da assistência social. Então, é um trabalho assim. Ainda não consegui levar as meninas para nenhuma competição, mas o ano passado eu consegui levar para um curso de iniciação numa outra cidade também, que eu acho que para mim foi importante. É o que eu falava lá para o pessoal os chefs, que era importante para elas terem uma visão do esporte, porque elas é uma cidade que não tem muita referência. Então, assim, para elas terem contato com outras meninas de nível mais elevado e para despertar nelas, assim como eu também vi em vários festivais que eu consegui ver algumas meninas assim, eu lembro de equipe de São Caetano. Na minha memória, eu tenho uma equipe de GR de São Caetano, que foi a primeira vez que eu vi aquele avião, a puxada, e eu fiquei encantada e eu queria fazer de qualquer jeito. Então, assim, eu achei que isso faz parte e ajuda muito o crescimento do esporte. Então, aí eu consegui levar os meninos no ano passado e eu já vejo uma melhora no trabalho delas. E o projeto social lá é assim, eu vejo a Amanda falando, no nosso caso, né? A gente encontra as meninas, eu até o ano passado era 4 polos, uma vez na semana em cada polo, com meninas diferentes. Nossa. E quando chegava aos sábados, às vezes eles lideravam treinamento no sábado, aí eu selecionava algumas que a gente sabe que precisa fazer a seleção para poder ter um equipe de pré-treinamento, né? E eu tenho. Agora, esse ano já foi cortado um pouco o sábado, aí logo entrou a pandemia e atrapalhou um pouco. Mas eu sempre quero fazer uma equipe de pré-treinamento para tentar evoluir com o grupo. E eu tenho grupo de aula, que é idades todas juntas, não tenho esse privilégio de conseguir separar por idades. Lá eu tenho desde as pequenas até as que estão entrando na adolescência, trabalhando todo mundo junto. Mas assim, a gente vai indo, né? É a minha realidade. Que Sim. Pode ser a realidade de outras aí, né? Que eu vejo. Porque a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar, que nem agora, o momento que a gente está passando. A gente tem que se adaptar, não tem o que fazer. A gente precisa se reinventar, né? Então a gente precisa buscar alternativas, buscar, assim, formas de se trabalhar. E o interessante era se você conseguisse dividir pelo menos as idades, né? Mas isso é toda uma questão por trás, né? Burocrática que tem por trás. A logística por trás eu ainda não consigo. Então, eles é um projeto que oferece, mas aí eles ainda não entendem, né? Que a idade, a gente sabe que precisa ser separado, é diferente o trabalho, né? Das idades. O método da gente dar aula para uma idade de um jeito, para mais adolescente de outro. A linguagem, mas, assim, a didática, né? Tudo. A linguagem é diferente. A didática é totalmente diferente, mas enfim, a gente vai fazendo o que dá. Do jeito que vai dando, né? A gente vai fazendo. Nossa, mas... E agora, no momento, a gente faz, eu tento com algumas, que daí tem a dificuldade da internet, de celular, mas eu tento marcar as aulas com ela, vou acompanhando, elas vão fazendo. A gente tem um grupo do WhatsApp, eu faço os exercícios, a sequência, tento fazer vídeo ou filmo vídeos de exercícios simples, que
que elas têm que cumprir todos os dias da semana, aí elas me dão retorno, mandam filmagem, mandam foto, e aí eu vou conseguindo ver quem está fazendo, quem não está. Infelizmente, tem umas que eu não vejo se estão fazendo. Até eu falo com elas, olha, é importante, porque a gente está parada, Deus queira que volte logo, mas esse tempo, se realmente ficar parada, vai prejudicar um pouco o trabalho, né? Regride um pouco de alongamento, de fortalecimento. Então, é importante elas terem essa disciplina. Uhum. Então, era bem isso que eu ia te perguntar agora. Como que você está levando o seu trabalho agora, né? Porque a tua realidade é próxima de muitas que estão aqui com a gente. Então, é importante você compartilhar como você está fazendo agora, né? Porque pode ajudar também, dar uma ideia, dicas para outras pessoas que estão aqui com a gente também, né? Então, você está fazendo... Fala um pouquinho mais desse trabalho. Então, durante a semana, às vezes eu mudo, é uma semana inteira, eu passo o que elas precisam fazer para aquelas que não podem estar comigo nos horários de aula, que eu marco, combino com elas. Não são todas que conseguem ao mesmo tempo, e mesmo assim é engraçado porque eu não tenho muita noção, né, da modernidade. Elas que vão me ensinando. Ah, professora, tem um aplicativo assim que dá para fazer live e entra mais, porque o WhatsApp, se eu não me engano, são só 3 e comigo 4, né? Aí tem, elas vão me explicando. Aí tem o Zoom, aí tem um outro lá, tem o FaceTime, e elas vão tentando, eu vou tentando. Eu tô ainda em fase assim, por enquanto eu passei do WhatsApp e do Zoom que eu consegui uma vez, que aí abre mais janelas, a gente consegue ver mais meninos. Mas tá sim, aí eu passo tarefa, passo desafio, eu posto lá alguma foto, alguma coisa assim de imaginar se peço para elas tentarem fazer mais coisas assim, nada absurdo. Mas assim, para motivar, né? Pra estar ainda ligado ali, a gente junto no esporte, em casa, cada um no seu lugar, mas sempre pensando na ginástica. Então, porque é importante a gente não perder esse contato com elas agora, né? Porque assim, que nem você que trabalha com escolinha. Aqui o meu caso também é esse, eu também trabalho com escolinha. É um projeto terceirizado, um pouquinho diferente, mas também é escolinha. E é muito fácil as meninas perderem o interesse nesse momento, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar. E não perder o vínculo com elas é o mais importante agora. E eu vejo que nesse momento também entra o papel dos pais, né? Os pais que dão suporte. Que elas sabem, eu vejo até, eu falo assim, parece que a mãe gosta até mais do que a filha de ginástica, porque elas me dão retorno, sabe? Pega no pé, vai treinar assim, a professora falou, a Iris pediu, vamos fazer, faz vídeo, me manda de várias coisas, até eu vejo faz bastante coisa. Então, assim, o apoio também dos pais em casa ajuda muito, faz a diferença. Se tem ali a mãe e o pai que incentiva, né? Ah, você não vai fazer hoje não vai fazer alguma coisa de ginástica. Então, ajuda sim. E uma dica assim que eu queria te dar e dar até para todas que estão aqui, que a gente está tudo no mesmo barco, né? Uma coisa que eu acho que a gente pode se preocupar bastante, que a gente deve se preocupar bastante nesse momento, é a questão do fortalecimento das meninas, né? A gente pegar alguns exercícios que sejam simples, que nada de complexo, né? De mirabolante, para que elas possam fazer em casa, né? Assim, exercícios que possam fortalecer elas para que elas estejam com o corpo preparado o máximo possível quando voltar, pensando que nós já vamos perder de qualquer forma, né? O corporal, aquele refinamento do trabalho, isso vai ser perdido, né? Uma parte disso a gente perde com essa parada toda. Mas perder o mínimo possível. E com o fortalecimento, a gente pode pensar que quando a gente voltar com as meninas fortalecidas, a facilidade delas se machucar, né, é muito menor se elas estiverem fortalecidas, né? Pensar nesses exercícios de isometria, né? As pranchas que são tão assim completas, né? São exercícios completos que elas podem tá fazendo agora com total, assim... Vendo a prancha, principalmente, que não precisa de tanto espaço, né? Um exercício, assim, simples. Mas sempre peço, manda foto para corrigir a posição, posicionamento, né?
É o que eu falo. Ontem mesmo eu mandei um recado para 2 grupos que eu tenho e falei, olha, o treinamento em casa tem que ter muita disciplina. Você tem que estar com vontade de fazer. Se você não tiver vontade, se for para fazer relaxado, eu prefiro que nem faça nada. Infelizmente, porque o perigo de ter uma lesão é grande. Então, ou você se prepara para fazer direitinho, daquele jeito, tentar lembrar de tudo que eu falo, né? Da extensão de perna, ponta de pé, pensar, por exemplo, na hora de estar sentada, de fazer um batimão, a perna tem que estar durinha, não pode deixar o quadril virar, tudo relaxado. Então, se não tiver focada, não adianta nem treinar, porque treinar errado é pior do que não treinar. Exatamente. E é bem legal também, nesse momento, a gente estabelecer uma rotina. Por exemplo, assim, por mais que estamos sem rotina, mas tentar estabelecer uma rotina. Por exemplo, o treino delas é às 10 da manhã, então vamos tentar fazer todo dia às 10 da manhã. Ou nos dias específicos que você determinou, né, que a treinadora determinou, tentar fazer às 10 da manhã. Porque o mais próximo da nossa realidade que a gente conseguir colocar elas agora, mais fácil fica o retorno. Porque a nossa preocupação não é nem tanto agora, né, Iris? A nossa preocupação é quando a gente voltar. Essa perda muito grande que a gente vai ter do trabalho. Então, se a gente puder minimizar isso ao máximo, a gente ganha, as ginastas ganham, né? E a gente consegue levar o trabalho. Sim, é o que eu falo também para elas, né? Para não perder o foco, apesar de estar em casa, igual agora parece que essa semana elas estão tendo que, as escolas estão pedindo para fazer atividades. Aí até uma mãe conversou comigo e falou, Iris, porque eu sempre estou fazendo à tarde. E ela vai estudar à tarde, eu acho que na escola lá, e eu vou ter que dar aula de manhã. Eu falei, não tem problema, eu dou aula para ela de manhã, para quem for mais de manhã, e tem as meninas da tarde, porque agora ainda tem isso, a escola que não parou, e vai ter as atividades, e elas vão ter que ficar como se estivesse no período de escolar mesmo, só que dentro de casa, na frente do computador, fazendo as coisas, né? Mas aí tem que ir adaptando. Até eu falei, se não der para fazer a aula, se não der para fazer a sequência toda que eu passei, faz pelo menos assim, tenta fazer só a parte do pé, só o fortalecimento, só de pontinho de pé, do trabalho de forma, de colo, faz só isso, já tá bom, né? Fazer alguma coisa. Porque as nossas meninas, as nossas ginastas, elas, né, sempre normalmente estão em idade escolar. A gente tem que levar isso em consideração. E quanto mais velhas, né, mais a cobrança da escola também, né? Então a gente tem que ter um balanço disso, né? Eu vi que muitas estão tendo aulas online, né? Então, assim, ao vivo, né? Então, assim, precisa ser naquela hora, não tem como deixar para depois, né? Então a gente precisa se adaptar. Aproveito disso, tudo. Eu aproveito, eu também fico acompanhando várias perfis de GR e tem, né, as lives e eu indico para elas, não dá para fazer tal horário comigo, tenta fazer nesse horário, eu marco as meninas para acompanhar e as lives estou vendo que são muito boas as lives que eu estou vendo de várias ex-ginastas que tudo bem coerente, tranquilo e que faz o trabalho de fortalecimento, de alongamento. Estou gostando muito. Tá ajudando muito, né, nessa parte. Então, A sua também, porque você fez um vídeo, seu vídeo do YouTube que você fez, eu também passo para elas também, sim, é uma tarefa para elas fazerem. Isso, eu também passo, espero que elas façam, porque o seu vídeo também é muito bom. Então, e aquele vídeo, quando eu pensei nele, foi justamente isso. Fazer um vídeo onde pudesse preparar as meninas que às vezes até competem já, né? Preparar de uma forma geral, fazer um aquecimento geral para depois elas irem para o específico. E para quem tem escolinha, por exemplo, é uma aula completa, né? É uma aula completa. Às vezes a treinadora está mostrando. É isso mesmo. Eu falo para ela, só aquilo já está excelente. Se conseguir fazer aquilo da sua aula lá do YouTube, já está ótimo. Trabalha o corpo todo,
com segurança, sem exageros, e cada um no seu limite, e já ajuda muito a melhorar o trabalho. É isso mesmo, porque é difícil, né, Iris? Não adianta a gente falar que está sendo fácil para nós, professoras, treinadoras, não Nem está para sendo nós, fácil. nem para elas. E nem para elas também, que Para não elas é está fácil. sendo difícil, ó, aquela coisa do contato, né? De precisa corrigir. Às vezes a gente fala, estende o joelho, a ginástica estica o pé, né? Tem que encostar Sim, lá no joelho para ela entender que é o joelho. Depende da idade também, isso acontece muito. Então é bastante importante, né, que isso cabe logo e a gente consiga voltar logo, porque faz muita falta. Por exemplo, quem treina faz. conjunto. Não tem como, né? Vai treinar como? Conjunto. Não tem como. Quem tá, né, às vezes buscando aí vaga olímpica, né? Que nem a seleção, as meninas da seleção Eu fico individual que estão acompanhando lá, buscando gente, a vaga. Camila tem que fazer um milagre lá, né? Esses dias eu vi uma reportagem, cada uma na sua casa, e liga a música, a Bruna liga a música e vão passando, nossa, gente, que loucura, né? É bem isso mesmo. E foi uma sacada muito boa essa da Camila de fazer, né, aquela ligação ali com as meninas, todo mundo e tá dando super certo. Eu tenho acompanhado também, as meninas estão bem motivadas, né? Então, Sim, assim, a sim. gente tem que se reinventar. A palavra é essa, se reinventar, a gente fala isso, já tá virando clichê, né? Tem que se reinventar, não tem muito o que fazer. Porque é o que tem para hoje, é como diz, né? É o que tem para hoje. A gente precisa buscar conhecimento e eu percebo assim que da parte da ginástica rítmica, a gente tem bastante gente se movimentando nesse sentido, né? Tem bastante gente colocando live, conteúdo, bastante gente postando vídeo. Assim, eu vejo que tem bastante gente se movimentando e eu acho que isso só tem a agregar. E o momento agora é de nós, enquanto treinadoras, professoras, estudarmos a modalidade e nos prepararmos cada vez melhor, Sim, cada dia mais para o retorno. E no caso das ginastas, elas podem fazer o que está ao alcance delas, que é fazer o treino que a treinadora está passando, que a professora está passando, as aulas, né? E se cada um fazer a sua parte, fica menos pior quando nós voltarmos, né? Menos difícil, porque o recomeço vai ser um recomeço, né? Vai ser complicado, não vai ser fácil. A gente vai ter que se adaptar novamente, né, às condições que nós vamos encontrar as nossas ginastas. A gente também vai ter que se adaptar a isso. Então, assim, o mínimo que a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir, né, de ter esse cuidado para não perder, eu acho que é super válido e tem bastante gente, assim, parece que uma onda, assim, né, de gente se mobilizando. Eu acho que isso está sendo o muito pessoal se importante. doando, né? Na verdade, igual eu vejo as ex-ginastas que já trabalham, né? Elas têm lá a turma delas para dar aula, mas também disponibiliza essas lives abertas para todo mundo, para quem quiser acompanhar. O lado bom dessa pandemia, dessa coisa ruim, é que eu também estou tendo mais tempo para estudo, né? Então, eu estou buscando absorver o máximo que eu consigo agora, para depois pôr em prática. Porque não adianta falar, né? Tudo tem um lado bom. É ruim, é uma Sim, é. fase muito difícil, mas o lado bom é que a gente está podendo, de uma forma geral, ter mais contato com a nossa família. Quem tem filhos, ter mais atenção para os filhos, marido, né? Quem tem esposa, consegue ter mais essa atenção, esse convívio familiar. E estudar, que é o que mais que a gente não consegue quando a gente está na nossa rotina normal, né? Porque isso É. acaba a gente tem outras coisas, aí o filho aparece com uma coisa, o marido com outra coisa, e aconteceu isso, aí você resolve um pepino aqui, apaga outro fogo lá, né? E a gente não consegue realmente tirar esse tempo. E é bem importante, agora, esse momento, a gente aproveitar o que nós podemos fazer, né, de melhor agora. É, aproveitar esse tempo livre com coisas. E voltar mais capacitado, né, Iris? Eu acho que voltar mais capacitado vai fazer a diferença. Quem soube aproveitar esse tempo, se capacitando, estudando, buscando conhecimento, vai fazer diferença na hora de voltar, né? Montar
treinos mais específicos, buscar assim absorver o máximo da ginasta que você pode, né? Buscar aquelas habilidades que ela tem, melhorar, né? Buscar o que ela não tem de tão bom e tentar melhorar. Agora é o momento da gente buscar tudo isso. Eu acredito que a gente pode voltar melhor, né? Para fazer, Eu tentar perder o mínimo desse tempo. Eu aprendi, estou aprendendo bastante coisa agora. Nessa época, assim, muita coisa que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no meu trabalho com elas lá na frente. E eu já fiz outros cursos. Esse de base é, para mim, super diferente, porque é aquilo que você falou. Tem os cursos, mas quando a gente vê, tá um pouco acima da nossa realidade, né? Do nosso trabalho de iniciação, que às vezes é aquilo. São exercícios lá dos cursos que eu fiz, nada também tem parte tranquila, mas eu não sabia ainda identificar como melhorar aquele detalhezinho. Então, desse seu, eu achei que a cerejinha ali do bolo que vai ajudar. Ai, que bom. Eu vou Porque assim, voltar ao trabalho com as meninas, elas vão perceber isso, eu já estou começando a falar. Vou pegar assim uns detalhes que eu deixava ainda passar, mas agora não, já sei como ir trabalhando. Elas vão ter que ter paciência, porque na verdade o que elas gostam? É de fazer as viradas, é de fazer ponte, é de, sabe, essas coisas. E a gente precisa voltar um pouquinho para melhorar mais o trabalho. e é aquilo que eu sempre falo, né? Se você tem uma base, você tem tudo, né? A base é tudo. Vamos pensar numa construção de um prédio, de uma casa. As fundações vão determinar o restante da construção, né? Então é a mesma coisa, que a nossa base ela é determinada, é ela que determina o nosso trabalho futuro. E quando eu criei o curso, eu pensei, parei para pensar na experiência que eu tive das outras treinadoras de outras escolas me procurarem para saber como que eu começo o trabalho, por exemplo. Gostei da ginástica, me simpatizei, mas Jesus, da onde que eu vou partir? O que eu ensino primeiro? Vou começar ensinando espacato? Jamais, não posso fazer isso. Eu tô pulando Estrela, né? As pessoas, assim, às vezes entram para trabalhar com a ginástica totalmente perdidas, porque o que a gente tem na faculdade nem até assim a quantidade de horas que a gente estuda específico da é o ginástica, mínimo. ela é pequena, né? É o mínimo. Então, assim, É não o te mínimo. prepara, né? Quando você chega no mercado de trabalho, você, meu Deus, e agora? Né? E eu acredito que nem assim, olhando, né, de forma geral, assim, os cursos que a gente tem, o que a gente tem de disponível, é bastante voltado para o rendimento. E daí a gente esquece de quem está começando, né? E esse trabalho de quem está começando é o trabalho mais importante, é o trabalho mais É. especial, é o trabalho que tem que ter Eu já mais comecei cuidado. várias vezes. Várias vezes. Que é aquilo, né? Igual no seu caso, acho que eu vi da sua história. Você já tinha um trabalho, e de repente a prefeitura, alguma coisa, para. Então, eu sempre estou nessa fase de começo. Começo. Então, eu nunca cheguei a ter nada assim de alto rendimento. A não ser o trabalho de baliza, mas é um pouco diferente. Mas a gente trabalha com os elementos da ginástica e para competição é individual também, mas no trabalho da GR eu sempre estou lá na iniciação ainda. Então, e é difícil ter curso assim para iniciação. Uhum. E uma coisa que me fez criar de forma online, porque a gente não tem nada online nesse sentido, né? É. Em lugar nenhum. Eu pesquisei por muito tempo e a gente não tem nada que ofereça dessa forma. E eu pensei assim, porque a gente encontra muita dificuldade no começo, né? Então, assim, de forma online, eu pensei, eu pensei até no meu caso, se hoje fosse para eu sair, ficar fora de casa uma semana, eu tenho duas filhas pequenas, né? Então, assim,
dificulta muito. Eu não teria, É hoje difícil. seria difícil. Quando eu fiz a minha pós-graduação, por exemplo, eu não tinha filha, né? Eu não tinha filhos ainda, então era muito mais fácil. Mas e quem tem filho? Quem não tem com quem deixar os filhos? Como que você sai para fazer um curso, às vezes, de uma semana, de um final de semana que seja, né? Então, É muito. eu quis passar, assim, a minha experiência, né? A minha vivência como atleta e os pontos que eu percebi de bastante dificuldade quando eu atendi lugares fora, quando eu trabalhei bastante no Mato Grosso do Sul, dentro de uma faculdade, da Funesp, alguns, assim, alguns pontos que eu percebi, sabe, que faltavam, eu quis trazer nesse curso justamente para isso, sabe? Porque para dar suporte, porque tá, se eu não posso sair de casa, se eu não tenho, o que eu faço? Eu não trabalho com a ginástica, então, né? Uhum. Esse curso veio para isso, sabe? Para dar esse respaldo para esse professor que quer começar, não sabe por onde e também não pode sair de casa, tirar todo um tempo, falar que sem contar que o investimento é gigantesco, né? Passagem, estadia, você sair e ficar fora. E assim você pode estudar É, a ali no conforto da logística sua casa. fica mais complicada, né? A logística fica mais complicada para a gente que tem filho. Eu tenho dois meninos. E é difícil. Eu lembro que eu só fazia curso quando era próximo aqui, mais próximo da minha região. Porque não dava para sair. Fica muito difícil para sair. Verdade. Aí, Iris, nós vamos ter que encerrar o nosso papo. Tá tão bom, mas ó, nós já Tá estamos bom. faltando 2 minutos para Nossa, finalizar passou a noite de rápido. live. E Passou rápido. muito rápido, né? Eu quero Mas assim, agradecer. eu quero, ó, te Eu, agradecer, tá? Foi um eu que prazer agradeço. conhecer mais da sua história. Um prazer conhecer você, Mas saber eu também. que você é a minha primeira aluna do curso. Então, assim, para mim é uma felicidade imensa, uma honra ter você aqui comigo, tá? Muito Ah, obrigada. eu que agradeço. Eu que agradeço, agradecer você pela oportunidade. Eu nunca falei assim em live, Olha, em público, eu também gosto, né? Nunca. O pessoal às vezes me chama para falar, dar alguma palestra, eu não gosto, eu não gosto. Aí você me falou, né? Daí eu falei, eu vou não, da Lu, eu vou, acho que vai ser legal. E gostei, eu agradeço, viu, pela oportunidade. imagina, Agradecer minhas alunas aí que também estão, que eu sei que estão aí assistindo, mandar um beijo para elas. parabéns às alunas da Iris aí, ó, se esforcem, meninas, quero ver, hein? Quero ver vocês, É, hein? Vai mandando aí as coisas delas também para mim depois, Iris, quando voltar, nós tá, vamos pode conversando. A deixar, gente não pode vai deixar. perder É, contato agora. não, não, a gente não vai perder, pode deixar. Então tá bom. Iris, um beijo para você. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito no seu trabalho, Você te dê também. bastante sabedoria, tá bom? Para Que nós dê todos, viu? Pra tudo todo mundo certo. da live aí, Que bom. que tudo Gente, melhore para todo mundo, né? amém. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Teve bastante mensagem aqui. Hoje não deu para a gente fazer as perguntas. Na próxima semana a gente faz. Mas muito obrigada, tá bom? Um beijão para vocês, Iris, e brigadão, tá? Agora a Obrigada a gente vai você. conversando. Respondi a sua pergunta lá na área de membros, tá? Que você fez, Tá, eu mandei tá mesmo, bom? tá joia. Vai lá olhar Obrigada. depois, tá bom? Tá bom, Pode beijo. deixar. Beijo, Beijão, tchau. gente. Beijo. Tchau, tchau.